Paz do Senhor a todos. Como vai, meu irmão? Estamos de volta aqui ao nosso estudo dos pequenos grupos, seguindo com o livro A Vida Crucificada. Agora o capítulo 4, falando sobre a solidão dessa vida crucificada. E hoje eu quero entrar nessa jornada profunda contigo. E o que nós vamos ver aqui não é apenas doutrina, mas vida, como a gente tem sempre feito. A vida crucificada ela é solitária, ela é exigente, mas também ela é gloriosa. Ela vai nos conduzindo à presença de Deus. E para entender isso, a gente vai passar por algumas partes, como se fossem degraus progressivos de entendimento, passando por Davi, passando por vários homens de Deus e sondando o nosso coração. Então que isso aqui não seja apenas uma informação para você, mas um chamado para mim e para você, à transformação. O salmista, ele tem um pedido só. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. E Davi, ele reduz a sua vida inteira a uma única coisa: viver na presença de Deus. Ele podia pedir vitória, riqueza, poder, fama, mas não, ele escolhe pedir apenas a presença do Senhor. Isso revela a simplicidade e a profundidade da vida crucificada. Não é sobre 1000 desejos, é sobre um só. E aqui começa a solidão. Porque a maioria das pessoas pede 1000 coisas, mas poucos desejam somente a presença de Deus. O autor, ele não descreve Deus com doutrinas frias, no caso de Davi, mas com imagens viscerais de sobrevivência. A gente vai ver textos como: os que buscam o Senhor de nada tem falta, como a terra árida tem sede de ti. A sede, essa fome, ele fala desse deserto, desse descanso, desse apego. É uma linguagem visceral, não é racional. E para ele, Davi, Deus não é apenas um objeto de estudo, mas é uma fonte de vida. Isso é solidão. É perceber que só Deus satisfaz, mesmo quando tudo ao redor parece ser seco, sem vida, exausto, sem água. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, homens como Davi, Abraão e Moisés, profundamente impactados por Deus, eles não pararam de buscar. Cada encontro que eles tinham era só o começo ali de algo mais profundo. Então Moisés viu a sarça, mas depois ele pediu: mostra-me a tua glória. E aqui é o espírito da vida crucificada. Nunca parar. Hoje, porém, o normal é o contrário. Buscamos um pouco, encontramos algo ali e logo a gente se acomoda. E esse é o perigo da ferraza, você transformar uma experiência passada em desculpa para não continuar. E a solidão da vida crucificada é não se conformar, é seguir buscando, mesmo quando tudo ao seu redor, todo mundo já se acomodou. E aqui está a chave desse capítulo, tá? A solidão da vida crucificada. Por mais que nós tenhamos comunidade, igreja, irmãos, a experiência de buscar a Deus, ela é profundamente pessoal. Ninguém pode orar por você em seu lugar. Ninguém pode se apegar a Deus em seu lugar. Ninguém pode viver essa sede no seu lugar. Não significa que você é um isolado, mas significa que a cruz, ela sempre vai nos conduzir a um encontro individual, íntimo, pessoal, exclusivo com o Senhor. É como Davi dizendo ali: a minha alma tem sede de ti, Deus. Não é a alma do povo, é a alma dele. A vida crucificada é solitária nesse sentido. No fim é só você e Deus. Quando olhamos nomes como Agostinho, Bernardo de Claraval, João da Cruz, Madame Guyon, Wesley, os avivalistas, tantos místicos, parece que essas pessoas estavam num outro nível ali. Mas Tozer vai nos lembrar que eles não eram super-humanos, O que eles tiveram não foi por causa da genialidade, carisma, poder pessoal deles, grande teologia. Eles alcançaram virtude no mesmo lugar que nós hoje podemos alcançar: Cristo Jesus. E Paulo já tinha dito isso em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo, porque fui alcançado por Cristo. Ou seja, não existe pedestal espiritual. O que diferencia esses homens e mulheres não foi quem eles eram, mas o quanto eles estavam dispostos a continuar buscando Deus que já tinha os alcançado. Isso é libertador, porque
Nós não precisamos admirar santos como se eles fossem inatingíveis, né? Nós precisamos imitá-los naquilo que eles fizeram, que é não parar de buscar a Deus. E a tragédia de hoje, Tozer, né, denuncia que a tragédia do nosso tempo é que nós fomos ensinados a crer em Cristo, aceitá-lo, levantar a mão e para por aí. É como se a fé fosse apenas um bilhete ali, um ingresso, né, um contrato que você assinou, mas cadê a paixão? Cadê a continuidade? Mas o que vemos na história é o contrário. Esses santos, esses místicos, eles encontravam Deus, eles se saciavam e eles voltavam a ter sede. Eles bebiam, mas eles queriam mais. E o problema é que hoje nós transformamos a fé em algo burocrático. Já aceitei Jesus, pronto. Agora eu vou seguir com a minha vida, né? Tozer até ironiza isso, dizendo que o cristianismo é um cristianismo do tipo, olha, eu acredito em Cristo, beleza? Agora vamos tomar um refri, né? É uma fé que não queima mais, que não deseja mais. E a vida crucificada não é um ponto final, né? Mas ela é uma flecha em movimento. O que importa não é o quanto você está perto hoje, né, do alvo, mas se você está na direção correta, se a sua vida está apontada para Deus, se você continua avançando para Ele, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando, já está no caminho certo, né? É um amor que nos move, né? Então, Tozer, ele cita o Cântico dos Cânticos, talvez um livro às vezes mal compreendido, mas que descreve a paixão ardente de uma paixão ardente, né? Importante dizer isso, de uma jovem por seu amado. A igreja sempre leu esse texto ali como uma metáfora, né, do amor entre Cristo e a igreja. E ele cita, né, que Bernardo de Claraval, um místico medieval, ele chegou a escrever dezenas de sermões só sobre esse livro. Mas ele ia construir um livro lá, mas ele acabou morrendo antes de terminar o capítulo 1. Mas tinha uma profundidade infinita daquilo, e Charles Wesley, ele traduziu esse amor em um hino, dizendo o seguinte: tu, pastor de Israel, e meu pastor, alegria e desejo do meu coração, anelo residir onde estás, deitar-me ao pé da rocha, abrigar-me em teu peito, permanecer sempre escondido no rasgo do teu lado, guardado em teu coração. Olha a intimidade, meu irmão. Ele deseja descansar no peito de Cristo, viver escondido no seu coração, nunca se afastar. Isso é paixão reverente. Não irreverência, mas amor puro. Esse é o amor que move a vida crucificada. Um amor que não se contenta com pouco, que sempre deseja mais, que transforma a fé numa busca contínua. Enquanto isso, a mentalidade moderna, ela se satisfaz com um cristianismo frio, superficial. Por isso, nós precisamos resgatar o amor que queima, um coração cheio, e Tozer vai direto ao ponto. O Espírito Santo, ele nunca encheu cabeças, mas corações. Isso não significa que pensar é inútil. Significa que pensar sozinho não é o suficiente. O autor de A Nuvem do Não Saber, um livro super indicado, ele dizia: Deus pode ser amado, mas ele não pode ser pensado. Olha que incrível. Ou seja, o intelecto, ele vai chegar a um limite. Ele pode organizar as ideias, né? Mas ele não pode tocar o mistério do Deus vivo. Só o amor, ele rompe o véu. E aqui está outro problema do nosso tempo. Nós queremos apoiar o cristianismo no quê? Na filosofia, na ciência, no raciocínio lógico. Mas a igreja, ela nunca foi guiada pela cabeça. A igreja sempre foi guiada pelo coração, um coração que ama e crê. Não é pela curiosidade intelectual, nem pela imaginação, né, que você alcança Deus. É pelo coração que se rende, que anseia, que continua clamando. Esse é o coração que o Espírito Santo enche. Esse é o coração que vive a vida crucificada. Deus sempre terá seu povo, né? Não formado pelos mais inteligentes, né? Mas pelos que amam profundamente. Pensamento fútil. Aqui o limite da cabeça, né? Tozer, ele já abre esse trecho com uma frase forte, né? Ele diz que tentar pensar Deus é um exercício fútil e frustrante, né? Ele não está dizendo que o pensamento não serve para nada, né? Mas que o pensamento tem um limite. E nós conseguimos saber
sobre muitas coisas, né? Ciência, arte, filosofia, até teologia. Mas quando nós tentamos pensar o próprio Deus, nós tropeçamos. Por quê? Porque Deus é infinito e a nossa mente, ela é finita. Então isso significa que, por mais que nós raciocinemos, nós jamais vamos conceber plenamente a ideia de Deus, né? E aqui é que entra a boa notícia. O conhecimento de Deus, ele não depende da nossa capacidade intelectual, mas ele depende da graça de Deus que se revela. É só pela graça que a gente pode conhecer. É só pelo Espírito que nós podemos ver. Essa é a diferença entre a religião como um exercício mental e a fé como um encontro real, né? Tozer, ele vai usar uma imagem mística que ele chama de a nuvem de trevas que nos separa de Deus. E ele pergunta, né, como atravessar essa nuvem? Não com raciocínio, não com imaginação, mas com sede. Ele fala do dardo afiado do amor ardente, que perfura a escuridão. Isso quer dizer que só o coração apaixonado, ele rompe a barreira e encontra a presença. É o amor, não é a lógica que vai abrir o caminho para Deus. E aqui vem um alerta. Muitos vão se satisfazer em parar nas obras de Deus, ou até na teologia sobre Deus. Mas parar aí é ficar aquém. O alvo não é apenas estudar sobre Ele, mas o alvo é alcançar o próprio Deus. E essa é a diferença entre religião e vida crucificada. A religião, ela se contenta em conhecer fatos sobre Deus. Agora, a vida crucificada, ela só descansa enquanto encontra o próprio Deus. Porque a palavra é viva. Tozer, ele não despreza o pensamento. Ele diz, o pensamento é necessário, é correto. Precisamos da mente, precisamos da razão, precisamos até da teologia. Mas, em última análise, o pensamento ele é impotente. Ele não consegue atravessar o abismo. O que nos leva até lá é o Espírito Santo. E aqui Tozer, ele cita o hino de William Cowper, né? O Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Isso é profundo. O nome de um hino, né? A Bíblia em si é a palavra viva, mas ela só se torna luz quando o Espírito sopra sobre ela. Sem o sopro, ela pode ser lida como qualquer outra literatura. Agora, com o sopro, ela se torna luz que santifica, né? Esse calor que transforma, esse sol que não se põe. Então, é por isso que há pessoas que leem a Bíblia a vida toda e não são transformadas, enquanto outras, elas leem poucas linhas e são incendiadas. Né? E não é a quantidade de leitura, é o sopro do Espírito que faz a palavra brilhar como um sol. O hino de Cowper termina com essa imagem, né? Dizendo assim, a minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem eu amo, até a glória irromper à minha vista, em mundos mais brilhantes acima. Vou repetir aqui, ó. Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória irromper à minha vista, em mundos mais brilhantes acima. Olha a diferença. Não é um estudo frio, é uma jornada amorosa, né? É a alma que segue os passos do amado, que corre atrás de Cristo. Não porque só precisa de uma bênção, né? Mas porque deseja Ele. Esse é o coração da vida crucificada. Buscar Deus pelo próprio Deus. Não para obter, mas para amar. Não para ganhar, mas para conhecer. Não para raciocinar, né? Mas para experimentar. Olha a diferença. O Espírito sopra, a palavra ilumina, mas é a sede que nos move. E o alvo, ele vai ser sempre o mesmo, o próprio Deus. Não as suas obras, não apenas a sua teologia, mas Ele mesmo, o próprio Deus. Essa é a libertação do pensamento fútil, quando a mente, ela se curva e o coração, ele se acende em amor. Um preenchimento poderoso. Você já parou para se perguntar com o que você é preenchido, né? Ou o que te preenche? Tozer, ele faz um alerta sério, onde ele diz que muitos transformaram a Bíblia num substituto de Deus, né? Dizem assim, olha, eu tenho a Bíblia, eu não preciso de mais nada, né? Ela já me preenche, né? Mas na prática, a Bíblia não muda a vida dessas pessoas. E isso mostra a diferença entre você acreditar na Bíblia e permitir que a Bíblia, pelo Espírito, ele impacte e transforme.
E é possível conhecer versículos, ter uma boa memória bíblica, saber doutrina e não ter a vida transformada. Esse é o ponto. O problema aqui é pensar que ler sobre algo é o mesmo que experimentar. Ler sobre o novo nascimento não é o mesmo que nascer de novo. Ler sobre o Espírito Santo não é o mesmo que ser cheio dele. Sem esse sopro do Espírito, a Bíblia ela pode ser até admirada como uma literatura, mas ela não vai ser vida. E o poder está no encontro. A palavra escrita, ela só se torna palavra viva quando o Espírito enche e transforma, né? Ler e experimentar são duas coisas completamente diferentes. É como ler sobre casamento e nunca se casar. É como ler sobre viagem e nunca sair do lugar. A vida cristã, e esse é o ponto, ela não é feita de informações, né? Mas de experiências reais com Deus. O novo nascimento não é uma ideia, é um fato espiritual. Ser cheio do Espírito não é teoria, é uma realidade que muda a vida. A adoração aqui ela não vai ser só conceito, ela não é conceito, ela é um êxtase diante da beleza de Deus, né? A Bíblia sem o Espírito ela pode virar manual, mas com o Espírito ela se torna a voz viva do Senhor. Então por isso nós precisamos pedir, Senhor, não só olhos para ler, mas me dê um coração para experimentar. Aqui, gente, de novo martelando, coração. Não é apenas entender a promessa, é viver a promessa. Não é só estudar a luz, é andar na luz, né? Então, você dá uma ilustração simples, poderosa. É como alguém caminhando no escuro, né, que tropeça tudo, e que está com farolete, só que está com farolete no bolso, né, um farolete, uma lanterna, e ele tem esse farolete guardado. Isso não vai resolver nada, né? Só quando você tira do bolso e acende é que o caminho clareia. Então é assim a palavra de Deus. Não adianta dizer, cada promessa no livro é minha, em nome de Jesus, se essa promessa nunca é apropriada pela fé, né? A luz ela só faz sentido quando ela ilumina o caminho, né? A promessa só tem valor quando ela é vivida. E aqui fica a pergunta prática. Será que as nossas Bíblias estão aqui só no bolso, como faróis apagados? Ou estamos acendendo realmente essas promessas e andando de fato na luz? Porque simplesmente acreditar que Deus disse não resolve, se não caminharmos sobre o que Ele diz. Porque, e muitos vão repetir um lema, né? Deus disse, amém, eu creio, e isso basta. Mas Tozer confronta, será que cremos mesmo? Se não vivemos o que dizemos crer, será que nos cremos mesmo? A fé verdadeira não é só concordar com a mente, mas é se lançar com a vida. Se eu digo que eu creio numa promessa, mas eu não ajo sobre ela, será que eu realmente creio? Porque eu crer é coração. A Bíblia nos manda andar na luz, mas a luz ela não tem valor algum se eu continuo parado no escuro. Não adianta estudar a lâmpada, admirar a lâmpada, cantar sobre a lâmpada. O que vale é andar na luz que ela emite. E esse é o chamado desse preenchimento poderoso. Não apenas ter a Bíblia, mas a viver a palavra no poder do Espírito. É isso que muda o estilo de vida, que dá testemunho real, que mostra que Cristo habita em nós. Separe-se. Tozer ele abre esse trecho mostrando que há cristãos que já chegaram, né, no fim do que eles conseguem compreender, assim, vamos dizer, né? Eles já falaram tudo que eles já sabem, né, mas ali já não conseguem avançar mais na sua jornada espiritual porque estão tentando viver só com a cabeça, né? E a mente ela chega num ponto em que ela precisa descansar. O coração, porém, ele continua sedento, né? E é o coração sedento que atravessa o véu e encontra Deus, né? Não é no barulho da multidão, não é no excesso de atividades religiosas, mas nos recessos solitários da alma. E essa solidão, ela é necessária. Deus, ele nos encontra quando nos separamos do natural, do barulho, da pressa, da dependência dos outros. É no silêncio interior, nesse secreto, né, que o coração sedento ele penetra no Santo dos Santos. Então, Tozer ele vai trazer a imagem, né, do tabernáculo para explicar isso, né? O sumo sacerdote ele precisava atravessar estágios, o pátio, depois o santo lugar, até finalmente o Santo dos Santos. E ali diante da arca já não havia luz natural, né? A única iluminação era a presença sobrenatural de Deus. Então ele entrava sem proteção, né, exceto pelo sangue e pela promessa. E
E no Santo dos Santos, estava sozinho, né? Ninguém podia acompanhá-lo ali, né? E esse é o retrato da vida espiritual. Nós podemos caminhar junto até certo ponto, mas a entrada na presença de Deus é sempre individual. É você, o sangue do Cordeiro, a promessa do Senhor e a glória dele. Só que na era dos auxílios, e Tozer faz uma crítica ao nosso tempo, nunca houve tantos auxílios para a vida cristã, né? Livros, aplicativos, estudos, conferências, vídeos, etc. No entanto, nunca tivemos tão pouco poder espiritual. É um paradoxo. Quanto mais auxílio, menos vida real, né? E por quê? Porque os auxílios, eles só levam até certo ponto, né? É como um professor que te ensina a ler, né? Mas ele não pode ler por você, né? Chega um momento em que ninguém pode atravessar no seu lugar. É você diante de Deus. E esse é o ponto que muitos não entendem. Eles querem viver de auxílio, mas não chegam na experiência pessoal, né? E aqui a solidão, né? A comunhão cristã, ela é maravilhosa, mas ela tem limite. Há experiências que só você, Jéssica, que só você, Luísa, que só você, Renato, que só você, Tati, que só você, Márcio, que só você, Silvia, que só você, Zé, que só você que está ouvindo, só você pode viver. No Pentecoste havia uma multidão reunida, mas o Espírito não veio sobre eles em massa, ele veio sobre cada um, individualmente, como se cada um fosse o único presente ali. Isso significa que, mesmo rodeado de milhares, a experiência com Deus, ela é sempre solitária. Você não pode viver da experiência dos outros, nem eles podem viver da sua. O Espírito Santo, ele trata cada coração como único. E é por isso que Tozer chama essa etapa de separação. Chega um momento em que até a comunhão ela pode ser um obstáculo. Olha só que coisa. Se ela nos impede de entrar sozinhos diante de Deus, né? E é importante pensar sobre isso, porque a gente tem um chamado, né, de separação. Então, é claro que nós vamos ajudar os outros, claro que servimos, acompanhamos, mas a gente precisa entender, há um ponto em que ninguém pode seguir conosco. E é o chamado a prosseguir, nós somos chamados a prosseguir até onde não há mais luz natural, né, onde não podemos depender de mais ninguém, de nada humano, né? Nesse lugar, nós não confiamos em métodos, nem em multidões, nem em auxílios, confiamos apenas na presença de Deus. Esse é o lugar aqui da vida crucificada. Lugar de separação, de solidão espiritual, de confiança total, né? Não é isolamento, é profundidade. É a travessia que cada discípulo precisa fazer. Estar sozinho com Deus, sustentado apenas pelo sangue de Cristo e pela promessa eterna. Renove a sua mente, vamos lá. Faça perguntas a você mesmo. Quem pensa por você? Já parou para se perguntar nisso? Quem pensa por você? Porque Tozer, ele denuncia um risco sutil, que é o que muitos deixem que outros pensem por eles. Será que eu ou você não somos essas pessoas? Imagina que um homem escreve assim, olha, aceitei as doutrinas da minha denominação, amém. Ou seja, eu deixei que uma instituição moldasse a minha mente, em vez de eu buscar a Deus diretamente. Isso é complicado, porque milhões de pessoas se acomodam aqui. Eu deixo alguém superior assumir a responsabilidade, a minha responsabilidade. Tudo que eu preciso é obedecer, ali sem questionar. Afinal, são anos de tradição. Só que a vida crucificada não funciona assim. A fé verdadeira é sempre pessoal. Não é entre você e a sua igreja, não é entre você e o seu pastor, é entre você e Deus. Você precisa buscar o Senhor como a corça anseia pelas águas, né? Posso te ajudar com as escrituras, posso ensinar, posso te orientar, mas o encontro final será só você e Ele. Não há como tomar emprestado a experiência de uma outra pessoa, né? Tozer lembra de um jovem cristão que um certo dia ele disse assim, nossa, você já chegou lá, hein? Tá bem. E ele respondeu, graças a Deus eu percebi esse perigo, porque se eu tivesse acreditado nisso, que eu já cheguei lá, eu poderia ter parado de buscar. O engano das aparências, né? O maior risco da vida cristã é achar que já chegamos, ou acreditar na declaração de um outro sobre a nossa vida espiritual. Só que é o seguinte, ninguém pode assinar esse atestado por você. Ninguém pode declarar, olha, está feito, a partir de hoje você está bem com Deus, amém, segue sua vida. Na verdade, a única voz que importa é a do próprio Deus, falando pelo Espírito ao seu coração. E esse é um alerta contra o conformismo religioso. Não viva de rótulos,
nem de certificados espirituais. A fé viva é sempre dinâmica, é Deus falando com você hoje, agora, confirmando no íntimo do seu espírito quem você é em Cristo Jesus. Tozer, ele resume seu desejo como quero Deus e nada mais, como diz a canção, né? E essa frase deveria ser o coração da vida crucificada. Ele critica uma ideia comum, por exemplo, que alguns acreditam que justificação ou redenção sejam apenas figuras de linguagem, né? Mas não. Como assim? Quando Jesus disse, quem me recebe, recebe o Pai que me enviou, Mateus 10:40, ele estava afirmando uma realidade concreta. Nossa salvação não é uma ilustração bonita, tirada de um tribunal romano, com esses termos justificação, redenção. É um fato eterno. Cristo removeu os empecilhos reais que nos impediam de chegar a Deus. Ele fez algo legal, definitivo, que garantiu a nossa reconciliação. Então isso significa que não estamos baseando nossa vida numa ideia, mas numa rocha sólida. A cruz não é teoria, é uma transação concluída, é uma vitória firmada, e é por isso que nós podemos dizer com segurança: quero Deus e nada mais, porque em Cristo ele já me recebeu. Aleluia. E Tozer conclui esse argumento dizendo que Deus é santo e ele governa o seu universo por sua lei santa. E eu quebrei uma dessas leis, seja na intenção, seja na prática, seja de forma culposa, dolosa. Então, se dependesse de mim, eu já estaria condenado. Mas algo foi feito. Cristo satisfez a justiça de Deus. Ele removeu cada barreira legal que me separava da presença do Pai. E agora, pela fé, eu posso ter de Deus. E eu posso ter de Deus e Ele pode me ter. Essa é a base da nossa confiança. Não é a nossa denominação, não é o pastor, não é a aprovação dos outros, mas a obra objetiva de Cristo na cruz, um fato, né? Uma realidade. Por isso a mente precisa ser renovada, não conformada com as tradições, mas fundamentada no fato glorioso da redenção. Essa é a rocha firme onde a fé se apoia. Jesus já fez, e graças a Deus isso foi feito. Irmão, creia em Deus, esvazie-se, né? Eu sei que a gente está aqui, e eu estou amando esse estudo, porque a gente está voltando para o core do Evangelho, né? Para a base do Evangelho, para o motor da vida cristã, que é a vida crucificada, é a cruz de Cristo, né? E às vezes a gente tem que se firmar nessa base, em coisas que são simples, mas que precisam ser vividas. Crer em Deus. Falando sobre crer, Tozer, ele diz que há momentos em que tudo que a gente pode fazer é simplesmente crer em Deus e naquilo que Ele diz, né? Como uma fé, como assim? É ter uma fé desarmada, sem cálculos, sem garantia humana, sem provas externas, é acreditar em amor, né? O autor do livro A Nuvem do Não Saber, como um nome interessante, né? Ele escreveu assim, como a gente já tinha falado, né? Deus não pode ser pensado, mas pode ser amado. E é uma chave espiritual. O nosso intelecto, por maior que seja, ele não chega na presença de Deus, não consegue conter isso. Ele é o criador do universo, infinito, e jamais vai caber dentro dessa pequena estrutura que chamamos de cabeça, por maior que possa ser a sua cabeça, né? Mas por isso, o que ele pede de nós não é que o expliquemos, mas que o amemos. O máximo que podemos fazer é buscar, mas jamais vamos chegar a ele pela razão. E esse é o primeiro movimento da vida crucificada. Não tentar explicar Deus até o fim, mas crer e amar, mesmo quando não entendemos tudo. Aqui, Tozer traz uma lei espiritual, que é, na natureza, o vácuo não existe, né? Ele tem que ser simulado. E no mundo espiritual também não. Se a minha vida está cheia de coisas, Deus não vai entrar. Deus não pode entrar. Se eu esvazio metade, ele enche metade. Se eu guardo espaço para o homem natural, o Espírito vem só até onde consegue. E essa é a condição de muitos cristãos. Eles querem Deus. Eles falam, não, eu quero Deus. Mas eles não querem largar tudo. O resultado, um coração diluído, né? Meio cheio, meio vazio. E a verdade é que Deus só enche completamente quem está completamente esvaziado. Então, enquanto nós não renunciarmos a tudo, sempre vai haver barreiras para a plenitude. Por isso, a cruz é necessária. Ela esvazia o eu. Ela esvazia o ego para abrir espaço para o Espírito. E o Espírito, ele trabalha conforme o desejo. Uma das fases mais fortes de Tozer é: o cristão, ele é cheio do Espírito Santo conforme ele deseja. Nós podemos orar, podemos falar,
podemos pedir, mas enquanto não estivermos dispostos a nos esvaziar, jamais teremos a plenitude. Deus nos preenche até onde deixamos. Então, se há reservas, Ele respeita. Se há entrega total, Ele transborda. Quando nós criamos um vácuo espiritual, quando dizemos, Senhor, nada mais importa, só Tu. É como se soasse um chamado no céu e o Espírito Santo vem correndo para preencher. No Pentecoste foi assim. Lembre-se, os discípulos estavam esvaziados de ambições pessoais, esperando só em Deus. Estavam esvaziados. E de repente veio o som de um vento impetuoso. O vazio, ele foi preenchido pela presença, foi invadido pela presença. E eles transbordaram. Então, o Espírito Santo, ele é atraído pelo coração vazio. Quanto mais espaço nós damos, mais ele ocupa. A mensagem do Espírito Santo, e Tozer conclui essa parte sobre esvaziar-se com algo muito consolador, que é desde o Pentecoste até hoje, a mensagem do Espírito Santo não mudou. Ele continua dizendo a mesma coisa. Esvaziem-se, eu virei para encher vocês até transbordarem. Esse é o desejo do Espírito, encher a igreja com a presença gloriosa de Deus. O Espírito não veio só para dar dons, experiências, sinais, mas para preencher-nos com Ele mesmo. A vida crucificada é exatamente isso, morrer para o eu, esvaziar-se do mundo, abrir espaço para o Espírito e então ser cheio até transbordar. E esse é o segredo da vida poderosa. Não é esforço humano, não é inteligência, não é tradição. É o Espírito Santo enchendo o coração que se esvaziou de tudo. O clamor do céu continua sendo o mesmo. Entreguem tudo, esvazie-se e eu os encherei. Um autolivramento, né? É realmente você e Deus, meu irmão, porque o risco da dependência, né? Muitos dizem, pastor, eu seria muito mais espiritual se na minha igreja tivesse um pregador melhor, sabe? Mas Tozer, ele vai rebater isso. Ele vai dizer, isso não é verdade, né? Isso é fake news. Na realidade, se você parar para observar, quanto melhor o pastor, mais fácil se tornar um parasita espiritual. Eita, será que esse é o nosso caso, meu querido? Porque ao invés de buscar Deus, você descansa no pastor. Né? Depende dele para orar, para interpretar, para alimentar a sua alma. Mas a vida crucificada exige esse termo, autolivramento. Ok? Autolivramento. Sair da dependência dos outros, parar e confiar diretamente em Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas mais espirituais, elas surgem em igrejas simples, onde o púlpito é fraco. Porque quando não há tanto auxílio humano, sobra apenas uma saída: aprender e depender do Senhor. E esse é o princípio do sacerdócio de todos os crentes. Não há cristão de segunda categoria. Cada um é chamado a buscar encontrar Deus pessoalmente. Né? Então, Tozer vai além. Ele diz, não basta se libertar da dependência dos outros, você também precisa se libertar de si mesmo. Então ele diz, pare de ficar pensando que você é alguém. Pare de imaginar que você será um teólogo profundo, né? E por isso vai chegar mais perto de Deus. Isso é um engano. Não é o intelecto que abre o caminho. É o amor. Pelo amor é possível amar a Deus e ser santo, mas jamais ensinado. Dizia um antigo ditado, né? Por quê? Porque a vida profunda não se alcança pela inteligência, nem pela imaginação, mas pela entrega do coração. E o altar aqui não é um fim em si mesmo. O que é o altar? Essa definição é muito marcante, né? O altar, ele é o símbolo da solidão da alma, que deixa a multidão para encontrar o Senhor. A libertação mais difícil não é dos outros, mas de nós mesmos. Então nós temos que nos lembrar da mulher e do fluxo de sangue, Jesus comprimido ali na multidão, todos se empurrando, Jesus, todos o tocando, e alguém pergunta, e na verdade Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos ficam meio confusos, mestres, todos estão te tocando. Mas Jesus respondeu, não falo desse toque, alguém me tocou com fé. Essa é a diferença. Você pode estar perto de Cristo e ainda assim não tocá-lo de verdade. Podemos estar na multidão da igreja, na rotina dos cultos, ministério, tudo, e nunca viver um encontro real, você e Deus. Mas a mulher, aqui nessa imagem, sozinha, separada, ela avançou com fé e amor e foi tocada pelo poder de Cristo. É assim que acontece conosco. Não é a multidão. É a fé individual que abre o caminho para o milagre. Como diz, e Tozer encerra esse trecho tão lindo, né? Lembrando que nós precisamos de cura para o nosso coração. Precisamos da unção de Deus no nosso íntimo. O antigo hino diz, sim, há bálsamo em Gileade, há um grande médico. Levemos a ele as nossas enfermidades, lancemos sobre eles toda a nossa ansiedade.
E esse bálsamo continua hoje disponível, meu irmão. Jesus cura não apenas o corpo, mas a alma cansada, o coração ferido, a mente que está sobrecarregada. E Tozer conclui com um resumo precioso. A vida crucificada é uma vida abençoada, sim, mas também é uma vida solitária. Então, sempre batendo nessa tecla, meu querido, a solidão, ela é necessária. É um caminho que você precisa percorrer e ninguém pode percorrer por você. Cada discípulo carrega a sua cruz e a cruz é única. Essa aqui é a essência do autolivramento. Então, não depender dos outros, não depender de si mesmo. É o que a gente está vendo nesse tema aqui. O autolivramento faz você depender inteiramente de Cristo, o grande médico que cura e sustenta. A luz e a glória da palavra, de William Cooper. Tozer, ele traz a finalização desse capítulo com esse lindo poema que diz: o Espírito sopra sobre a palavra e traz à tona a verdade. Preceitos e promessas fornecem uma luz que santifica. E essa é exatamente a linha de Tozer, né? Sem o sopro, a Bíblia é somente papel, tinta. Agora, com o sopro, ela se torna vida, né? Fogo, direção. E aqui está a essência da vida crucificada, né? Não é viver de letra, mas de palavra vivificada pelo Espírito Santo. E ele segue: uma glória recobre a página sagrada, majestosa como o sol, provê luz para todas as épocas, provê, mas nada toma emprestado. Assim como o sol, assim é a palavra de Deus, quando soprada pelo Espírito. É uma luz que nunca perde a força, é uma glória que atravessa gerações, né? Acompanhou o sol brilhando desde o Éden, brilhando na história de Israel, no Pentecostes, nos avivamentos da história, e ele continua brilhando até hoje. Essa é a confiança que nós temos na palavra. A palavra não envelhece, ela não se apaga, ela não perde a sua majestade. Ela não depende de cultura, moda, filosofia. Ela é luz para todas as épocas. A mão que a deu ainda supre, a luz e o calor pela graça. Suas verdades sobre as nações alvorecem, mas nunca se põem. Ou seja, meu querido, a palavra não é só instrução, é sustento, né? Ela aquece o coração frio, né? Ele diz que essa manifestação faz o mundo em trevas brilhar, né? Com raios celestiais. Isso é evangelho, é a luz que invade a escuridão. E aqui vemos a ponte com Tozer, né? Não é o pensamento que ilumina, não é a tradição, não é a multidão, é o Espírito soprando sobre a palavra, fazendo ela resplandecer em nós e através de nós. E o poema termina no mesmo tom que Tozer mantém em todo o livro, né? A fé é uma jornada de amor. Então diz: minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória irromper à minha vista, em mundos mais brilhantes acima. Glória a Deus. Esse é um resumo da vida crucificada. Não é religião de regras, mas jornada de amor. Não é, descanso em líderes, mas passos firmes atrás de Cristo, né? Não é teoria fria, mas exultação no caminho. E a promessa final é essa: um dia, essa luz que hoje nos guia, pela fé, romperá, né, em glória plena, em nome de Jesus. E o que hoje vemos aí em lampejos se tornará dia de perfeição, glória a Deus. E a vida crucificada encontrará sua recompensa, em nome de Jesus, a presença eterna daquele a quem amamos. Amém, meu querido? Então, finalizando aqui, no fim dessa jornada, né, chegamos ao fim dessa jornada, vimos Davi que clamava com sede insaciável, vimos santos da história, né, que prosseguiram amando apaixonadamente. Entendemos que a mente não alcança, que a Bíblia sem o Espírito não transforma, e que a comunhão é boa, mas ela tem limite, que a fé não pode ser terceirizada, e que o Espírito só enche quando esvaziamos tudo. Então, e no fim, vimos que só o toque pessoal, em fé e amor, ele vai abrir caminho para a cura, né? E Cooper coroou tudo com poesia, né? O Espírito sopra sobre a palavra e ela brilha como o sol que nunca se põe. Essa é a vida crucificada. Solitária, sim. Exigente, sim. Mas também cheia de luz, de glória, de promessa, de presença. E o convite de Deus hoje é esse: esvazie-se, entre na solidão da busca, né? Permita que o Espírito Santo encha sua vida até transbordar. Não há outro caminho, não há atalho, há uma cruz, e depois dela, a glória. Então, que possamos dizer como Cooper, né? Minha alma exulta em perseguir os passos daquele a quem amo, até a glória romper em mundos mais brilhantes acima.